Um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Manhã muito especial, hoje é terça-feira, dia 22 de setembro de 2020, é o dia do nosso rio Tietê. Já falamos bastante da importância do Tietê aqui hoje no Radar Noticioso. E hoje nós vamos falar também mais sobre a importância do Tietê e também sobre a engenharia ambiental, né? Nós temos aí a super gestora, engenheira ambiental, que está aqui como convidada hoje da gente, Carla Gianfrancesco Falasca, e ela vai estar juntamente com a sua equipe hoje, né, fazendo todo um trabalho da Associação dos Engenheiros Ambientais da Bacia do Alto Tietê, a EABAT, que começa a ser implementada em Mogi e na região toda onde nós temos o nosso rio Tietê. Bom dia, Carla, é um prazer te receber. Bom dia, Marileia, o prazer é meu. Muito obrigada por estar nos recebendo aqui, né? Hoje, nesse dia tão importante do rio Tietê. Nós não escolhemos ele ao acaso de fundar a nossa associação hoje, justamente para homenagearmos, afinal, somos a Associação dos Engenheiros Ambientais da Bacia do Alto Tietê. Nós estamos uma cidade hoje aqui, né, uma das que tem no seu maior território o rio Tietê, né, e podemos ver a importância. E também nas 38 cidades que fazem parte deste grupo. Nós teremos aí os engenheiros ambientais participando, né, com 38 cadeiras num conselho deliberativo. E teremos a diretoria executiva, né, onde atualmente fui eleita, né, então estou presidente, né, nós temos o Anderson Mello como vice, nós temos a Cristiane como primeira secretária, nós temos o Ciclamei como tesoureiro, fugiu agora todos os nomes. É muito nome, né? É muito nome. Eu não vou lembrar todos. Não mas tem problema, todos depois a gente cita todos aqui no final. Nós fizemos uma apresentação, depois se quiser dar uma olhadinha no nosso site www.aeabate.org. Lá você vai conhecer todos os membros participantes, né, no processo eleitoral e vai conhecer depois todos que foram eleitos. Mas são todos engenheiros, né? Engenheiros ambientais, uma associação pura. Pessoas que conhecem a sua região, né? Gostam do trabalho que fazem e veem a importância da engenharia, né? Porque assim, a engenharia, ela é tudo. Não há o que você não possa fazer ou transformar. Não há um problema que você não tenha uma solução. E o engenheiro ambiental, ele tem um feeling mais delicado, né? Ele estudou, ele conhece as questões ambientais, sabe onde procurar e sabe que atitude tomar. Então você precisa ter um engenheiro ambiental na sua vida. Então, o engenheiro ambiental é pouco falado do engenheiro ambiental, não é, Carla? É pouco falado e poucas pessoas conhecem porque é uma engenharia nova, tá? Mas é uma engenharia importante. E ela foi exatamente o que eu falei. Nós estudamos, como todos os outros engenheiros, durante um período de 2 a 3 anos, as disciplinas em comum, né? Matemática, cálculo, física, né? Fenômenos dos transportes, mecânica, todas as disciplinas. E depois nós fazemos as disciplinas específicas da área ambiental. Estudo de impactos ambientais, geologia, hidrogeologia, hidrologia, né? Nós fazemos direito ambiental. Então, são várias disciplinas, né, voltadas à área ambiental, tratamento de água, tratamento de esgoto, para que possamos aplicar isso no nosso dia a dia aí como engenheiro ambiental. A gente tem falado muito de sustentabilidade desde a Eco 92 para cá, né? Que mudou o mundo. Não se falava, por exemplo, em água acabar quando eu estudei no primário, você sabe disso, e mudou muito o nosso olhar em relação ao meio ambiente, não é, Carla? Então, e foi justamente por essa questão que surgiu o engenheiro ambiental, porque ele consegue olhar esses detalhes e ter esse feeling. Antes nós não nos preocupávamos que a água iria acabar, como você mencionou, tá? Na realidade, a água potável é que vai acabar, não é a água. A água potável. Que a gente pode beber, nós podemos beber hoje. Então, hoje, claro, a água. Mas uma coisa interessante que eu comento com o pessoal e nós conversamos é o seguinte: a água que está aí é sempre a mesma água.
Sempre a mesma água. É sempre a mesma água. Que vai entra no passando ciclo, por um né? ciclo, tá certo? Contamina, descontamina, contamina, descontamina, e ela tá sempre aí. Eu até brinco, falo assim, que histórias que essa água pode te contar, né? E a mesma questão do rio. Que histórias que esse rio Tietê pode nos contar? É verdade. Né? Vocês já imaginaram um rio que uma época atrás serviu, né, para os jesuítas virem aqui colonizar a nossa região? Né? É um rio de importância econômica, porque todas as cidades cresceram ao seu redor. Né? É um rio de importância porque nós bebemos a água dele, tá? Mas é um rio que conta histórias. Há uns anos atrás, meu avô foi um dos homens que participou da regata. Nossa. Né? Agora eu vou contar mais. Ultimamente os avós contam mais. Mas meu avô era um homem muito calado. Então nós precisávamos ficar cutucando para tirar essas informações. Né? Mas as histórias do rio eram super interessantes. Nós temos colegas também, outros engenheiros, que comentam de fotos que tiraram, de que pescaram. Aqui em Mogi, né, o náutico tinha essa importância justamente também por conta das regatas, de nadar, de conhecer o rio. Olha que coisa interessante. E hoje, será que podemos fazer as regatas novamente? Né? E como tudo isso aconteceu? Essas mudanças acontecem porque nós antigamente não nos preocupávamos da mesma forma como nós nos preocupamos hoje. Né? Nós agíamos, não que fosse errado, mas era a forma que tinha naquele momento para se resolver. Né? O que eu fazia com lixo antigamente? Bem, ninguém gosta de lixo. Enterra, some com ele da vista. Né? Hoje você já não pode fazer isso. Verdade. Então, qual que é a preocupação e a importância? É justamente isso. Hoje você tem um engenheiro ambiental que sabe te dar a solução. Ele não é um ambientalista, tá? Ele gosta da questão ambiental, entende a questão ambiental, e nem todo engenheiro ambiental é ambientalista. Mas ele é uma pessoa que vai te dar como executar um trabalho, tá certo? Da forma correta, sem agredir o meio ambiente ou agredindo o mínimo possível. Né? Ou, de repente, uma recuperação. Então, o engenheiro ambiental vai fazer bem esse papel. Né? Por isso, da importância. É importante falar também, quando a gente fala, né, em preservar a nossa água potável, como você bem disse, em preservar os nossos rios, né? O rio Tietê veio sendo poluído durante muitos anos, né, Carla? E a gente fala muito da importância de despoluir o rio, de limpar, né, de tratar o esgoto que sempre foi jogado lá. E isso tem que ser feito em conjunto, né? Por isso que a Iabate está em todos esses lugares. Sim. Né? São mais de 30 cidades em que vocês estão, né? Sim, estamos em 38. 38 cidades. 38 cidades. Então, nós estamos vindo com essa proposta, tá? De ajudar, de orientar, de participar, né? De mostrar que o engenheiro ambiental está aí e ele pode te trazer a solução, tá? Quando nós vamos conseguir isso tudo, né? Vai depender de muita coisa. Eu lembro que o Rio Tietê, ele teve já várias fases e vários projetos. Lembro do projeto JICA, do pessoal fazendo a despoluição, dinheiro japonês. Sim, né? eu Mas lembro. É uma questão muito delicada. Por quê? Porque envolve todos esses municípios, né, cada um fazendo a sua parte, né, nas mudanças das políticas públicas, Isso. tá certo? Porque se não acontecer isso, né, ou agora, por exemplo, nós vamos ter um momento aí muito interessante, né, nós estamos falando do marco do saneamento. Isso. Então, o saneamento, ele não é somente a água ou o esgoto, é todo um conjunto de questões, né, ambientais e de saúde pública. Então, vai ser a água, o esgoto, o lixo, a drenagem, né, a varrição, são várias itens e coisinhas delicadas que terão que ser tratadas, né, e o município, os nossos municípios aqui da região têm tudo para que aconteça e seja feito um bom trabalho, tá? Bem, vamos até colocar assim, não que não esteja sendo feito um bom trabalho, eu acredito que está sim, tá? A mentalidade mudou, mas nós também temos que olhar o tamanho dessa região que nós estamos, né? O tamanho do problema que nós temos, né, que não é uma questão pequena. Nós temos municípios, nós temos o segundo município maior do estado,
aqui, que é Guarulhos, né? Quase 1.400.000 habitantes. É enorme. Tá? Uma cidade que está ali, né, de toda forma com contribuição para o Rio e que tem várias coisas, várias questões a serem tratadas, né? Não só o Rio. Porque tem uma coisa interessante, as pessoas cuidam daquilo que elas enxergam. Nem sempre, né? E nós temos que olhar mais para essa questão, não só do Rio, né? O Rio é parte, é a vida, mas é o saneamento, né? Como tratar, como as pessoas estão morando, né? Todo mundo procura morar na beirada do rio, né? Toda invasão tem um rio por perto. Verdade. Né? Então as pessoas têm que olhar isso e têm que se preocupar, porque as pessoas não têm noção. Eu até fiz um comentário uma vez com um professor, que as pessoas não sabem o quanto às vezes a água está poluída. Então, quanto mais ingênuo, vamos dizer assim, ou quanto menos você conhece, menos você se preocupa. Então, você vai lá, se instala na beira de um rio, recolhe aquela água, bebe aquela água e joga o seu esgoto naquela água. Verdade. E não está preocupado com isso, né? Então, são essas as questões que nós vamos ter que mudar, esses olhares, né, da sociedade, de uma forma geral, para a água, né, para a questão social. Então, por isso que eu falei, a questão de política pública. É muito grande, é amplo demais, né? Manda participação, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Legal. Manda bom dia. O Cássio Alves dos Anjos. Cássio, bom dia. Ele fala aqui, bom dia, Marilei, para a convidada, né, a nossa Carla, que é a presidente da EABAT. Por aqui em César de Souza, o Córrego dos Covos, na Avenida Vereador Dante Jordão Estopa, tá com o esgoto a céu aberto e vai direto para o Rio Tietê. Que eu falei, inclusive, hoje com o Cláudio de Faria Rodrigues, o secretário de Planejamento e Urbanismo da Prefeitura de Mogi, sobre o programa Mais Mogi Eco Tietê, que é para exatamente isso. Tirar o esgoto a céu aberto, né, da cidade, praticamente, segundo ele falou, quase 90% da cidade, para, além de ser coletado, tratado também. Sim, vão ter que é importantíssimo para o nosso meio ambiente. Vai ser desenvolvido um trabalho muito bom. Isso, esse projeto Eco Tietê para Mogi vai ser fantástico. Vai mudar, né? Vai. Eu vi algumas questões, vi alguns projetos, vi algumas conversas, né? E vai fazer toda a diferença na cidade. Então, eu acredito nessa proposta aí do Eco Tietê para Mogi. E acho que tem que ter várias dessas propostas em todas as cidades. Exatamente, e é um projeto muito grande que muda todo o saneamento, Muda a tudo. Infraestrutura toda do saneamento, como falou o secretário hoje, e mostra também a saúde chegando mais perto da população, Sim. como você falou. É uma questão de saúde. Veja, né, nesse momento todo de pandemia, como foi importante, até se levantou novamente essa questão do saneamento básico. É uma das prioridades, porque a nossa vida mudou daqui para frente. Mudou. Tá certo? E as pessoas passaram a ter ideia e consciência de que existem vírus e outros vírus, e que é uma questão da higiene. Né? Exatamente. E as pessoas não olhavam para isso com tanta importância. Aquilo que eu estava falando, né? São os detalhes, né? Os pequenos detalhes. Exatamente. Então, hoje nós sabemos da importância e vamos cuidar um pouco mais. E por isso... Vírus, né? O coronavírus mostrou muito isso pra gente, porque nas áreas, infelizmente, que não tem o esgoto coletado, né? Que o esgoto tá a céu aberto, que as pessoas não têm tanto acesso à água para lavar as mãos, se higienizar, infelizmente as pessoas foram mais infectadas. Então, é porque o vírus, né? Eu não sou dessa área, vou falar aquilo. Mas tem tudo a ver com o meio ambiente. Isso, né? Mas o vírus, ele é um vírus gorduroso. Tá? Então, se você não dilui ele com um tipo de detergente, um álcool em gel, alguma coisa, você está jogando ele diretamente na água. E o que acontece? Se ele é gorduroso e ele sai do corpo humano, por isso que alguns locais, né, através das fezes, é que mapearam os locais da existência do vírus. Foi no esgoto. Bem, se ele vai para o esgoto e não se trata a água, olha que fica. Olha, então, é um círculo vicioso. É um círculo vicioso. Para esse e para outros vírus. Exatamente. Né? Para outras bactérias. Então, exatamente isso que nós temos que começar a ter cuidado. Você vê como a engenharia ambiental vai mais longe do que a gente imagina. Ela vai. A engenharia ambiental vai bem longe. Porque as pessoas precisam enxergar, né? Então, e ela é uma outra coisa interessante. Ela é multidisciplinar.
tá? Eu Reúne tudo. Reúne tudo. Mas aí cada engenheiro escolhe uma atuação. Sim. E se especializa. Então, o engenheiro ambiental, ele é um eterno estudante. Ele escolhe uma área, ou duas, ou três, né, dependendo, e ele vai se aprimorando naquela área e continua fazendo outros estudos. Porque nós temos um conhecimento amplo. E assim, eu não vou conseguir fazer todos os serviços, Marilene, por mais que eu queira. Não vou conseguir. Então, você vai especializar em eu vou um ou me dois especializar ali, né? Isso. Aí o que eu vou fazer? Quando eu precisar, por isso é também a importância de ter essa união entre os colegas. Né? Quando eu precisar de um especialista numa outra área, eu já conheço meu colega, porque eu conheci a atitude dele, a participação dele, o currículo dele. Né? Lá no nosso site, você consegue se cadastrar, o engenheiro se cadastra, né? Faz parte da associação, e aí ele já põe o mini currículo dele, por ele está lá na cidade. Então, se você precisa de um engenheiro ambiental de Mogi, você vai lá, dá uma olhadinha, vê, conhece o currículo e sabe quem é o engenheiro que você vai precisar. Qual que é a expertise dele. Isso, e você precisa, e assim não só, até eu estou falando da IABAT, porque hoje nós estamos fundando, mas no estado de São Paulo nós já temos outras associações de engenharia ambiental, tá? E na realidade nós já estamos na 4ª. Nossa, que né? legal. Nós somos o 3º, que estamos nos organizando. Mas né? em outras regiões do estado já tem? Nas outras regiões do estado já tem. Nessa região, a ABAT começa hoje oficialmente? Começa oficialmente hoje. Como é que vai ser a posse, né, com o coronavírus? Conta. Então, nós vamos ter que coronavírus online, é tudo online tudo agora. online. Até a ONU está sendo online, né, menina? Mas olha, você sabe que eu achei assim até interessante. Porque essa é uma oportunidade de todos os 38 colegas de todos os municípios. Verdade. Né? Nós enviamos convites para os secretários de meio ambiente. Nós não garantimos que eles vão estar lá. Né? Até acho que não. Mas nós mandamos o convite a todos, mas é uma oportunidade que todos têm de participar. Sim. Então nós vamos estar lá pelo Meeting, tá? Nós fizemos 2 tipos de acesso. Quem vai estar na reunião e vai poder ter o direito à palavra, e vamos transmitir ao vivo no YouTube. E depois nós vamos colocar lá no nosso site, no Facebook. Então nós vamos nos utilizar da tecnologia, que é uma coisa interessante. Nós temos no nosso grupo engenheiros ambientais que entendem de tecnologia. Nós temos um grupo que está cuidando olha, nós temos um grupo, nós chamamos de grupo de GT. Nós temos o GT do pessoal do Plano de Gerenciamento de Resíduos, né? Que é algo muito interessante. Então, o pessoal já está discutindo o Plano de São Paulo, tá? Que foi colocado sob consulta. Lá elas já tiraram, porque tem elas, né? É que eu vi a maioria na reunião, mas também tem os meninos participando. Na última reunião tinham mais meninas. Tiraram os temas, os tópicos, já fizeram seus comentários e suas contribuições, e depois que nós formalizarmos a associação, nós vamos colocar lá no site como contribuição. Que bacana. Né? E é um serviço voluntário também. Olha que interessante. Nós temos engenheiros ambientais contribuindo num assunto de forma voluntária. Nós também temos um GT, que é o da rede social, então nós temos lá nossas colegas e nossos colegas que desenvolveram hoje uma arte para colocar sobre o aniversário do Rio Tietê. Né? Ontem nós colocamos sobre o Dia da Árvore. Então, o pessoal que já está trabalhando. Já está trabalhando. E nós temos um GT mais interessante ainda, que eu vou contar para vocês aí, meus colegas engenheiros ambientais. Nós participamos de uma reunião e o CREA, ele está oferecendo um MBA hoje em Tecnologia e Desenvolvimento, que é uma outra coisa muito interessante. Então, nós todos somos engenheiros de várias categorias com uma possibilidade de nos especializarmos em tecnologia, inovação e desenvolvimento. Né? E nessa pegada aí, nessa ideia, nós propomos um MBA de saneamento. Então, nós vamos apresentar uma proposta para os nossos colegas, né? Para o CREA, que é o conselho que habilita o engenheiro ambiental ou qualquer engenheiro, tá? Porque é importante falar do CREA, tá? Conselho Regional de Engenharia, né? E Agronomia. Então, o que acontece? O engenheiro, ele precisa se habilitar.
Tá? Então, nós estudamos, o MEC valida o nosso curso e depois nós vamos lá e temos o CREA. Aí foi onde eu comentei com você lá, por que escolher o engenheiro ambiental? Por que escolher o engenheiro ambiental? Vamos Eu lá. falei que eu vou fazer uma brincadeira com ela. Vamos lá. Conta. A Marilene caiu o dente dela. Ela tinha um pivô lá e caiu o dente dela e ela precisa resolver essa questão, né, Marilene? Quem que você procura quando cai o seu dente? Dentista. Dentista. Mas Marilene tem um cara muito bom ali que também mexe com massa. Vou te apresentar. E ele com certeza vai te cobrar um precinho assim, melhor que o do dentista. Vamos lá? Então, ele mexe com cimento, tá certo? Ele não tem umas ferramentas adequadas, mas ele tem uma chimbica, tá certo? Ele tem lá uma picareta, ele tem algumas outras ferramentas. Será que vai dar para consertar esse dente? Não sei. Marilene, vamos tentar? Vamos. Marilene vai lá, ele usa cimento, gente, então ele sabe. Chega lá, então passou um cimentinho no dente dela, aquele cimentinho bonito. Ficou lindo. Sim, ficou lindo. Você gostou? Não, mas você já está investindo, você está lá, comprou o cimento, está fazendo um serviço com ele lá. Tudo bem, Marilene, mas você me questiona e fala, não, ele não é dentista, mas ele é pedreiro. Ele também mexe com cimento. Não ficou bom esse cimento cinza? Não. Então, vamos comprar um cimento branco. Tá certo? Põe lá o cimento branco. Dá uma remendada. Dá uma remendada. Ficou bom? Não, não ficou. Marilene, eu acho que ele não tem a ferramenta correta. Eu acho que o equipamento do dentista é mais delicado, né? Mas tudo bem, vamos usar um outro equipamento. A manicure tem um ferrinho também lá que empurra. Dá para ajudar, né? Dá para usar aquele ferramenta dela. Vamos usar a ferramenta da manicure para usar o seu dente. Tá e vai remendando. Consertou o seu problema? Não, não ficou bom. Marilene, o pedreiro não vai deixar você sair de lá sem resolver o seu problema do dente. O que ele vai fazer? Ele corre no mercadinho ali, ele comprou uma Super Bonder. E cola. E cola seu dente. Resolveu o seu problema? Resolveu. Eu costumo dizer que o barato sai caro. Eu costumo Resolveu. Dizer. Resolveu. Bem, então agora eu tenho que fazer o seguinte, tenho que te apresentar a conta. Bem, ele ia gastar um cimento, comprou 2 e acabou usando a Super Bonder. Ele resolveu? Sim, ele resolveu. Seu dente tá aí? Tá. Mas... Quanto tempo ele vai ficar? Não sei. Ficou bom? Mas a que preço, questionar. Né? O que preço? Será que aquela cola vai fazer bem para sua saúde? Não. Então, quando você contrata um profissional errado por uma atividade que não é a dele, tá certo? Não quer dizer que ele não vai resolver. Ele vai resolver. Ele vai tentar resolver. Se ele usou a ferramenta correta, é a mesma coisa. Eu não estou desmerecendo nem o dentista, nem o pedreiro, muito pelo contrário. Cada um faz a sua atividade certa na sua área. Isso mesmo. Tá certo? E o engenheiro ambiental é a mesma coisa. Ele conhece os detalhes, ele tem as ferramentas corretas, ele tem o feeling para saber o que é isso, porque ele vive isso. Né? Quando você tem um colega que vai fazer uma perícia e ele é da área ambiental, ele vê coisas que o outro não vê. Às vezes até essa questão é por que a importância, às vezes, de ser uma equipe multidisciplinar. Porque ela vai enxergar detalhes que o outro não vai. Cada um tem um olhar. Né? A universidade, quando você fica lá 5 anos, ela está te preparando para isso. Para você enxergar detalhes que outra pessoa não vai enxergar. Por isso que você coloca ali 5 anos da sua vida. Ah, mas eu não paguei a universidade. Mas são 5 anos do seu tempo. Tá certo? Tem ainda, né, no meu caso eu paguei, mas você paga a universidade, você paga o transporte, você paga o livro, você paga o acesso à internet, é o seu tempo envolvido ali, tá? É dedicação, né? É a sua dedicação. Nossa, porque para você estudar, então, aí você vai tem lá, toda uma dedicação em torno aí você do tem trabalho. o seu conselho, aí você faz uma pós, você faz uma MBA, você faz um curso. Cada hora você investe em você. Eu adoro cursos, até brinco. Eu gosto muito de estudar. Então eu sempre estou fazendo um curso. Eu não fico sem estar fazendo um curso, que eu acho importante. Tá? E é essa questão, olha, essa importância, o conhecer. Então vai fazer diferença se você contratar um outro profissional? Ele pode resolver? Até pode. Pode sair mais caro, pode sair até mais barato. Você não sabe. Mas ele não vai ser a pessoa apropriada. Né? Eu sei que é uma comparação esdrúxula do dentista pro... Mas só para a gente poder entender... pro pedreiro. Mas deixa bem o preço, claro, né, e o valor. Isso, a importância e a separação. Você consegue resolver, tá certo? Se ficou bom e se vai durar, é outra questão. Verdade.
Então, contratemos o engenheiro ambiental. Para fazer tudo que é feito na área ambiental. Na área ambiental, o meio ambiente agradece, inclusive, né? É isso que eu falo, o meio ambiente agradece, porque é o profissional para isso. Bom dia para Jerusa Reis, um beijo para você. Que pauta maravilhosa, parabéns para a engenheira pelo trabalho de excelência. Obrigada. E ela está falando, Marilei, seu esposo é engenheiro ambiental, então o Anderson Melo é o vice-presidente da Carla. Isso mesmo. E ele tem uma lição de casa, ele já até mandou aqui para mim. A Carla Gianfrancesco Falasca, que é a presidente, vai ser empossada hoje, isso. né? Vice-presidente é o Anderson Melo, que é meu marido. O primeiro secretário é a Cristiane Oliveira Silva Santana. Isso. Segunda secretária, Cíntia Santos. Terceira secretária, Ana Maria Abreu Sandim. Primeiro tesoureiro, Ciclanei Vicente dos Santos Castaldi. E o segundo tesoureiro é a segunda tesoureira Jéssica Silva Araújo. Isso. E aí nós temos os 38 membros do conselho. Nós dividimos em titulares e suplentes. Né? Uhum. E cada um dos conselheiros, porque 38, né, entre titulares e suplentes, porque cada um está responsável por uma cidade. Que bacana. Por trazer informação, por nos mostrar o que está acontecendo, por trazer as propostas, porque é muito difícil abranger tudo. E a ideia é começarmos a discutir aonde podemos atuar, como podemos atuar, com quem, né? Abrir as portas, né? Isso mesmo. Eu falo que essa união é que vai fazer a diferença. Aliás, ela já fez a diferença, tá? Nós começamos a falar em engenharia ambiental, a Ana, que também está conosco, na nossa diretoria, nós estudamos juntas aqui em Mogi. A Ana Sandim. Né? Nós começamos o curso de começamos não, ela veio de um curso e eu vim de outro, né? Mas nós estudamos juntas na Brás Cubas, quando a Brás Cubas abriu o curso de engenharia ambiental. E nós já falávamos lá atrás, demorou ainda depois regularizar o curso, conhecer, e eu parei e vim terminar o curso em Guarulhos, tá? Mas olha que interessante, né? Pessoas de locais diferentes, cidades diferentes e mesmos objetivos, né? A valorização. Aí nós sempre estamos nos encontrando numa situação, em outra, em conversas, mais os meus colegas da faculdade. Então, assim, nós viemos lá desde 2017. Vamos fazer, vamos pensar como nós vamos agir, né? E fomos esperando. E aí, nesse ano, no dia 31 de janeiro, que é uma coisa também que a gente tem que mencionar, nós tivemos um encontro muito grande lá na Angélica. E nós reunimos os engenheiros ambientais em São Paulo. Não reunimos todos, porque hoje nós somos em 9.000. É muito, mas é pouco para o Brasil, né? Isso, é pouco para o Estado. Para o Estado, desculpa. É muito pouco. Então, são 645 municípios, né? Pois é. São só 9.000. 9.000 engenheiros ambientais é pouco. É pouco. Né? E aí nós começamos a colocar alguns números. E conversando, nós tivemos a ideia da continuidade e montar a associação. E aí, como eu falei, como é do Alto Tietê, nós escolhemos a data justamente para o nosso rio. E para valorizar esse trabalho e para que ninguém nunca mais esqueça. Toda vez que pensar em aniversário do rio, vai lembrar da Iabate. E vai lembrar dos colegas. Mandar bom dia para Terezinha de Jesus de Brás Cubas, Glei Rosa, Patrícia Bidala, Alexandre Galhardo, bom dia para Carla. Manda bom dia também para o Paulo Pinhal, querido Paulo. Pinhal. Parabéns, Carla, profissional competente e participativa. Paulo Pinhal conheço há mais de 20 anos. Ele tá ficando velho, Paulo Pinhal. Eu não, que sou nova. Nem eu falei isso pra Ana, falei, Ana, nós nos conhecemos há A Ana também eu conheço pra lá de 20 anos. Ai, que horror. Nós não estamos... Começa a falar essas coisas, melhor, né? Não falar, Carla, deixa pra lá. O Daí Roberto, bom dia. Maria Helena Beto Romero, Maria José Passos, bom dia. Hoje começa a primavera, 10h31, daqui a pouco começa a primavera. Ela já está mandando feliz primavera para nós. Bom. Larissa Franco, ela vai muito além do que imaginam, a Larissa está falando. O Benê está aqui com a gente, bom dia novamente. José Benedito Silva.
Marilei, a convidada, a Carla, gostaria de saber sua opinião de como vem sendo tratados esgoto e água em Mogi, se está no caminho certo, se o que vem sendo feito é um projeto de resultados positivos. Eu acho que o Beni até assistiu a entrevista do Cláudio de Faria Rodrigues, quando a gente falou dessa fase do saneamento básico. E do projeto do EcoTietê. Eu acho que tem tudo para dar certo em Mogi, no meu entender. Tá? Eu acho que a proposta é boa, os projetos são bons, né? Tem que ter sempre a presença do profissional. Sim. Né? Então, são pessoas acompanhando. E Mogi tem uma associação, que é a Associação dos Engenheiros Arquitetos de Mogi das Cruzes. Que é uma associação. O Nelson Batalha, né, o Selmo, o Pinhal, o Miguel, são vários colegas que participam lá. E são super profissionais, São todos profissionais. E Mogi tem uma coisa interessante, eu fiquei encantada com isso, quando eu estou participando também da associação, em ver como as pessoas, os secretários, né, eles escutam a associação, né, porque tem que escutar a associação, tem que escutar as universidades. Nós temos aqui, essa é uma cidade maravilhosa, ela tem várias universidades, então aqui nós temos profissionais, né, uma cidade que tem tudo para dar certo, para crescer, e eu acho que Mogi cresceu muito, né? É aquilo que eu te falei antes, a ideia, a tratativa com resíduos, com esgoto, com lixo, era diferente. Hoje mudou. Então, se ela mudou, nós temos que acompanhar e temos que deixar os profissionais, aqueles que conhecem, trabalharem, né? Mogi está mudando várias questões, eu tenho participado das reuniões, então nós vemos aí que vocês estão no caminho certo, tá? E tem que ser assim com as outras cidades. Acho que Mogi pode ser exemplo, é uma cidade que ela não é uma cidade muito grande, não é uma cidade pequena, né? Mas é uma cidade que tem detalhes e minúcias interessantes. Ela tem eu até falei, eu só não mudei para Mogi, gente, há muitos anos atrás, já era para ter vindo para cá, porque eu sou muito friorenta. Senão... Mas já foi mais frio aqui? Já, eu até comentei com ela que quando eu fiz a faculdade aqui... Foi muito gelado. Eu vinha para cá e eu tinha que pôr jornal... Quando eu mudei para cá era muito frio. Eu tinha que pôr jornal na bota, porque se eu não conseguia assistir a aula, que eu ficava com tremenda. Mas o mundo mudou, né? O planeta mudou e está esquentando, né, Carla? Está esquentando e está mudando, né? Então, e essas mudanças, elas têm que ser acompanhadas, tratadas, vislumbradas, né? E, vamos dizer assim, aproveitadas. Nós mudamos com as questões gerais, mas nós mudamos com a tecnologia. Tá certo? Né? Nós mostramos agora com a pandemia que nós podemos ter muito mais cuidado. Nós mostramos que nós podemos gastar menos, né, não ser tão consumistas. Nós mostramos várias questões que podem ser tratadas. Nós temos que mostrar, por exemplo, o que nós podemos fazer. Né? Por exemplo, né, nós temos a cidade vou falando de uma outra cidade, Vale do Ribeira. Nós temos lá uma cidade que tem muita banana, tá certo? Tá? E o que nós podemos fazer? Esses copinhos aqui podem ser plásticos, né? Tudo podem ser substituídos. Gente, eu não estou querendo quebrar a indústria do plástico. Não é isso, mas nós podemos substituir. Então, um canudo com aquela fibra e fazer aquela cidade, como outras da região, né, crescerem com essas atividades, né? Visto que lá eles têm uma restrição ambiental muito grande. Mogi também tem várias áreas de restrição ambiental. Sim, áreas de proteção ambiental, áreas de proteção de mananciais. Então, não quer dizer que não se possa fazer uma atividade aqui, né? Algumas atividades são restritivas, mas outras, com a tecnologia, com a engenharia, você pode mudar e fazer da forma correta. Né? Para isso que está aí a turma de engenheiros, de técnicos de outras áreas, cada um na sua área desenvolvendo. Eu falo de mais de 20 anos de meio ambiente aqui na rádio. Pois é. Então, eu sempre fui uma protetora do meio ambiente. A gente tinha uma coluna que o Romildo Campelo, que foi o primeiro secretário do Verde Meio Ambiente de Mogi, que é meu colaborador há muitos anos, que era o que você fez hoje pelo planeta, né? O que você fez hoje pelo planeta? Todos os dias. A gente perguntava o que você fez hoje pelo planeta, né? O que você fez para melhorar o nosso planeta. Né? É parte de cada um de nós. Sim. Né? Quando você fecha a torneira ali para escovar os dentes, gasta menos água, não é? Que nem você falou, o copinho.
Tudo você pode não, melhorar. O seu lixo, gente. As pessoas colocam É muito rico lixo, o nosso lixo, né? né? Então, mas essa história do muito rico tem uma história, né? Mas deixa eu só concluir essa questão. As pessoas põem o lixo para fora e não se preocupam como é que ele some magicamente dali. Ele Até some, brinquei. né? Ele some, é mágico, gente. Né? Não é mágico. Né? Você tem que... O caminho que esse lixo percorre, para onde ele vai, como ele é caro, como é caro aquele espaço, né? Então, são questões que a gente pode diminuir, reduzir o lixo ou acabar com ele na fonte, na sua casa, né? Mas essa história do rio. Eu lembro que eu tive um professor que ele fez uma palestra. Ele foi um professor de um curso da Associação Brasileira de Limpeza Pública, né? E me deu um curso aqui. Nós fizemos uma semana cultural aqui na Brás Cubas e ele comentou do lixo, que saiu essa matéria, que o nosso lixo era rico, né? Era um lixo que tinha muito... que tinha dinheiro no lixo, nós jogávamos dinheiro fora. E aí estava vindo o primeiro incinerador aqui há não sei quantos anos atrás, vamos falar muito tempo, mas passou dos seus 20. E esse incinerador nem saiu do navio, lá ficou lá no porto depois, porque ele não pôde ser usado, porque saiu uma matéria dizendo que nós íamos queimar dinheiro. E o governo do estado, na época, acabou com a iniciativa, tá? Mas vejam, nosso lixo, ele é rico, porque nós jogamos esse material lá. Sim. Né? E essas iniciativas de resolver, era uma iniciativa na época boa. Sim. E acabou sendo perdida por questões aí de colocação, de semântica, né? Vamos dizer assim. E podia se ter resolvido. E hoje, como é que nós resolvemos? Nosso lixo continua o mesmo, né? Tem as compostagens, né? Nós estamos falando. Tem equipamento novo surgindo aí, que faz a incineração, incineração não, a gente fala a redução do resíduo, tá certo? Né? Tem os projetos aí bioenergéticos, nós temos várias questões que podem ser aplicadas e resolvidas. E todas vão contribuir com o meio ambiente e consequentemente com a água. Porque nós não comentamos, as pessoas esquecem o seguinte: você põe hoje esse lixo aqui, tá? Mas esse lixo, como acontecia os lixões, ele tende a contaminar o entorno, tá? E aí você falou muito bem do transporte. Quanto que é o impacto que esse transporte faz quando ele carrega esse lixo, quando você usa o combustível? Tem todo um processo, gente. Daqui até aqui é uma história. E tem muita gente envolvida, tem uma quantidade muito grande de profissionais. Gente, entenda, não estou querendo acabar com o serviço do motorista, não é nada disso. Nem com caminhão, não é essa a questão. Mas é que nós temos que começar a analisar todo esse ciclo aqui e como ele pode ser resolvido. Então, vamos acabar com ele na fonte? Não, vamos transformar isso aqui em energia, né? São várias questões até que são polêmicas, né? Como fazer, e cada cidade pode escolher hoje em dia a sua solução. Mas a população tem que saber, precisa... A Marilei falando, precisa da propaganda, né? Eu falo que uma coisa que eu sinto muita falta é que no início, quando nós falamos na Eco, o pessoal investiu em propaganda, né? Você via a televisão falando, você via até como outdoor, conscientização, lembra? Isso. E falava-se muito. Né? No período que nós começamos a ter a nossa crise hídrica, se falou em não desperdiçar. Mas cadê a continuidade desse trabalho? De conscientização. Da conscientização. Cadê a propaganda? Né? O Eco Tietê tem que fazer o serviço e tem que mostrar para todo mundo o que está sendo feito. E para que está sendo feito? Né? Por que está sendo feito, onde está sendo gasto, como está sendo feito. Concordo. Né? Não, estou falando do Eco Tietê porque foi o que nós comentamos, mas não são só pra essas tudo, iniciativas. Né? Tem que ser todas as iniciativas. Concordo com você. Tem que começar a mostrar novamente. Nós podemos ter outra crise hídrica? Claro que podemos. Sim, ainda mais com a seca que nós estamos agora. Então, nós podemos ter uma outra crise futuramente de não ter água potável? Sim. Podemos. Então, a gente falava assim, por que alguns países brigam até hoje? Né? O pessoal fala, eu fiz teologia, né? Foi uma das minhas, nós conversávamos isso. Aquela faixa de Gaza, o pessoal briga muito, tem disputa, estão sempre brigando. Por que eles brigam tanto por aquele trecho ali? Pelo petróleo, né?
Pela água. Pela água também. Pela água também. Imagine um lugar onde você fura Oriente e tem... Médio, né? E onde você fura e você tem petróleo. Mas Mas não e tem a água, água? como deveria, como eles precisariam. E a água? Tá certo? Verdade. Não adianta você ter petróleo E não ter água. e não ter água. Não adianta você ter todas as riquezas do mundo e não ter Verdade. água. A água é veículo para movimentação. A água é matéria-prima, tá certo? Você faz um produto, mas ele é líquido. Você precisa. A água é componente, tá certo? Você precisa. Mas eu não preciso de água, eu vou tomar um comprimido. Você precisa da água, você vai engolir o comprimido. Tudo é água. Tudo Aliás, é água. nosso corpo, a grande maioria é água, né? Então, nós temos que tomar cuidado com a água. E temos que cuidar dela, né? Mas com as questões técnicas que são importantes, né? Verdade. Olhar toda essa questão aí, porque faz parte da nossa vida. Verdade. Verdade. Gente, para fazer uma embalagem dessa, usou-se água. Você usou petróleo. Embalagem de álcool em gel e de plástico. Essa é Certo? plástico. Não, então, mas você usou Eu tô petróleo. falando para quem tá no ar, ouvindo a gente no rádio. Poderia pensar Porque que nem todo mundo tá na internet. Mas Então, é uma embalagem de plástico, É uma né? embalagem de plástico. Mas com álcool gel dentro. Com álcool Que gel. precisa de água para tudo isso. Precisa de água para fazer tudo isso. Tudo isso aqui, Pro toda essa banho, embalagem. Pro trabalho, É isso mesmo. para tudo. Tudo aqui, que a gente usa, tudo. né? Exatamente. Então, e a outra coisa que a gente fala é a mesma coisa. O pessoal fala em questões, né? Em bens, em minerais, em uso, tá? A água é um mineraloide, mas ela tá ali junto, ela faz parte do processo de exploração e hoje é controlada por uma agência de mineração, Sim. né? E ali depois você faz a exploração e depois você passa para a ANA. Mas, gente, tudo que nós temos aqui, tudo, de um processo de mineração e extração que utilizou água. Verdade. Tico Castaldi, bom dia para você. Bom dia. Lia Bueno, Rovani Lopes, Marcilon Gomes, Carla, você é top. Obrigada. Larissa Franco, muito bacana as iniciativas da associação. Bom dia também. O Tico Castaldi está falando. A engenharia ambiental é a profissão do futuro, vamos firmes e fortes, contribuir com o nosso planeta e a nossa região da Bacia do Alto Tietê. Cristiane Santana, parabéns, Carla, minha presidente da IABAT. Lineide Menezes, lá de Salesópolis. Lineide Menezes, Salesópolis, membro da IABAT também. Sim. O Jacaré da Rodoviária de Arujá, Alexandre Galhardo. Bom dia, presidente, para Marilei também. Parabéns à IABAT. Mandar bom dia para Val Lopes. Mandar bom dia também para Renata Reis. Benê, José Benedito Silva, Benê, volta na entrevista do Cláudio Faria Rodrigues, que ele está falando sobre o Mais Mogeco Tietê, que a Carla citou agora. Muito interessante o projeto, tá? Vamos conhecer, né? Vai mudar Mogi. Heitor Ribeiro Crespo, bom dia, querido, lá de Guararema, meu professor de geografia. Pois é. Um beijo, querido. Itaquá, o Tico está falando, Itaquaquecetuba precisa muito dessa atenção. Acredito que o delegado Eduardo Boigas, foi prefeito, dará uma atenção especial em Itaquá, no saneamento e no nosso Rio Tietê, em parceria não só com a nossa associação, mas com demais associações da área. Todos os candidatos a prefeito da região do Alto Tietê, inclusive de Itaquá, vão estar aqui nas próximas semanas para conceder entrevista sim. sobre as eleições de 2020, tá? O professor Heitor, acredito que reciclagem do lixo orgânico e industrial é o primeiro e grande passo para a recuperação e preservação do meio ambiente. E eu falo uma coisa, a gente tem que falar mais de compostagem, Sim, tem que explicar, ensinar a fazer compostagem em casa. Minha mãe, há sei lá quantos mil anos, fazia compostagem em casa, o conhecimento de uma pessoa dona de casa. É o ovo que ela guardava, as cascas Sim. de ovo, o café, o pó do café, tudo. A minha tia também de Sergipe faz isso até hoje. Você acredita que eles guardam? Eles fazem adubo. Então, olha só, você falou do Isso daí dá um programa inteiro, só que a gente estourou já o tempo. Isso aí vai ter um programa inteiro de compostagem. Pó de café, hein? Pó de café é tudo, né, menina? Na vida da gente. Então, o pó de café, quem tem orquídea, quem cuida de lá, plantas, viu? Tá certo? Você Aí pode já vamos limpar a planta lá. dela, que ela vai ficar linda. E eu pó de coloco café. com pó de café. E você coloca lá para evitar fungos nas plantas. Né? O pó de café Deixa ele faz sequinho, né? e já Põe no coloca potinho, lá. deixa no sol secando. Gente, eu nem tiro tanto, nem faço nem todo seca esse cuidado tudo isso? Não. Minha Eu mãe tirei fazia. do Minha mãe fazia. do filtro, vou lá e coloco. E o todas ovo, as- menina, a casca de ovo. A casca de ovo, então, a casca de ovo você tem que dar uma secadinha, Tem que secar. né? Mas Minha mãe punha pra coarar.
Aí eu ponho Lá, no resto punha pra secar. Ligo o forno e põe embaixo pra Ah dar lá, a outra já enfia no forno e torra tudo. Isso daí, menina, eu falo pra você, tudo isso é meio ambiente. Sim, Você não joga fora, gente, é reutilizar. tudo. E tudo isso tem nutrientes, Sim, né? em tudo você se aproveita, né? Ou então, por exemplo, como nós estamos falando, a redução dos resíduos, né? A gente tem lixeiras, meu trabalho de MBA é isso. Nós vamos reduzir o lixo Você orgânico. viu como eu sou chegada no meio ambiente? Então, o lixo orgânico úmido, Eu adoro o meio para ambiente. você tirar todo o risco que ele oferece de contaminação, né? Diminuir o volume. Isso é muito E legal. depois colocar lá o restinho na sua planta. E às vezes a gente fala assim, nossa, engenharia ambiental não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com a sua vida, com a minha vida. Se a gente fizer todo dia alguma coisinha pelo meio ambiente, tirar uma casca de ovo do lixo, você já está ajudando. Sim, se Não você é verdade, Carla? E ó, eu falo uma coisa, se você acredita em transformação, você acredita nas Adoro. questões, então, faça engenharia ambiental. Eu não Gente, vou fazer, ó, não. eu não vou fiz fazer, outros não. cursos, né? Não, Eu mas quero modo fazer de dizer. doutorado. Né? Então, Eu vou fazer doutorado, mas na Sim. minha área. Mas eu tô falando assim, é uma engenharia que é interessantíssima de você sim, cuidar, né? Mas para aquele que está começando agora, faça engenharia ambiental. faça engenharia Como disse, ambiental. foi o Tico que falou que é a profissão do futuro, eu concordo com ele. Faça engenharia Acho que foi o ambiental. Tico que falou, né? Não sei, mas você acho que não comentou, mas esse pessoal todo aí, muito obrigada a todos que estão aqui comigo, que estão participando, né? Isso é muito legal. Odete Reis, um beijo, querida. Paula Russo. A Odete Reis escreveu assim: essa consciência com o meio ambiente se tornou mais do que urgente. É preciso atitudes individuais urgentes. Por isso que a gente sempre ensina aqui, a gente tinha um quadro aqui que eu quero retornar com ele. O que você fez hoje pelo planeta. E aí ele falou, o lixo orgânico que eu falei, que eu citei, é o lixo doméstico. Eu entendi, professor. Toninho Cardoso, bom dia. E a Cristiane Santana está falando, compostagem é o melhor adubo orgânico. Eu faço em casa e levo para minhas plantas na chácara. Cristiane, eu sou chegada no adubo orgânico, você não tem noção. Eu quero agradecer, estourei meu tempo. Deixa eu só dar mais uma faladinha. Fala, para Então, terminar, para a gente terminar, que já estourou meu horário. Nós já. falamos dessas questões, mas olha, você vai fazer um grande empreendimento na sua cidade, em qualquer lugar, um loteamento, né? Hoje, chama o engenheiro ambiental, já faz e cria ele pensando nas questões ambientais, né? O selo ambiental hoje, né, nem teve tanta continuidade como deveria ter. Mas imagina você fazer um condomínio já pensando na água de reuso, tá certo? No passeio, na preservação ambiental, pensando na drenagem, né, com piso ecológico, com pisos drenantes, né, ou com energia solar. São todas as questões que você pode incorporar numa sociedade. Então, vamos criar, por exemplo, vai ser feito o Minha Casa Minha Vida? Então, vamos lá, vamos fazer que seja, eu usei esse termo, pode ser que venham programas com outros nomes, mas contrate um engenheiro ambiental e já faça com todas as iniciativas possíveis de aproveitamento, de ecologia, né, com as questões de engenharia, né, energia, pensando em todas esses detalhes para construir um lugar melhor, já com consciência, porque as crianças de hoje já enxergam isso de uma forma diferente. E se nós continuarmos com as propagandas, né, com a escola falando, ontem foi uma gracinha, meu filho falando do Dia da Árvore, com a professora, porque agora estão tendo aula online, então nós escutamos tudo. Verdade. Então, eles já têm uma consciência, já fala, já menciona a questão ambiental, a educação ambiental, que foi um trabalho legal que está sendo feito com as crianças. Os materiais que tem aí hoje disponíveis para eles são bons, mas nós temos que continuar. Agradecer, Carla. Eu agradeço, muito obrigada. Obrigada Parabéns por deixar eu falar mais. pela EABAT. Obrigada. Né, para todos os membros, em seu nome, em nome do Anderson Mello, que é meu marido, que é o vice, a toda a equipe, né, que está fazendo um trabalho de uma associação que não tem fins nenhum lucrativos, né? Tudo isso é feito com o amor e o carinho e a dedicação de vocês para melhorar a engenharia ambiental e o meio ambiente. Sim. Então eu quero parabenizar vocês todos, tá? Muito obrigada. Eu Obrigada, que agradeço. Viu? Consulte-nos lá no nosso site e veja aeabate.org. Isso, você vai ver a proposta, né, o porquê nós estamos fazendo esse trabalho. Legal. E as pessoas que hoje estão envolvidas. E participe conosco. Obrigada, Eu viu? que agradeço. Muito obrigada. Bom dia para todo mundo que acompanhou o nosso radar. E mandar um bom
Tietê. Parabéns para o Rio Tietê. Obrigada, muito obrigada. Vocês também, muito obrigada por tudo. O que você fez hoje